Pessoal, só então para a gente fechar uma revisão desses fatores determinantes do metamorfismo, vamos fazer um fechamento disso aí geral? Vamos lá. Então, eu falei para vocês que o metamorfismo está associado a determinados fatores. Então, esses fatores do metamorfismo, e aí nós dividimos ele em 4 grupos. A temperatura. Então, a temperatura ela está associada ao calor, né? E esse calor ele vem de duas fontes, que é o calor residual, né? E a desintegração radioativa. Então, esse calor é que vai ser responsável por reações metamórficas que vão provocar mudanças minerais. O outro fator que a gente falou foi o fator pressão. Então, essa pressão, nós vimos que existem 2 tipos de pressão, que é a pressão litostática, que é a pressão exercida pelo peso das camadas, né? Das camadas sobrejacentes, o peso, e a pressão dirigida, que é a pressão exercida pela movimentação das placas. Tá? Então, essas 2 pressões aí, na maioria dos casos, por exemplo, se você tem uma rocha qualquer, né? Vamos supor um granito, que você tenha a presença de micas nessa rocha. A mica a gente sabe que é um mineral do grupo dos filosilicatos, então vamos imaginar que é um mineral placoso, né, que tem uma clivagem bem definida, né, tem um formato, né, bem característico. Ela é formada de grãos de quartzo, né, feldspato, e as micas. Se essa rocha sofrer uma pressão, seja ela dirigida ou uma pressão litostática, tá? Existe uma tendência de que os minerais placosos, esses minerais que têm formato de placas, né? Como se fossem pequenas plaquinhas, né? Como se fossem folhas de um livro, né? Geralmente os filosilicatos. Ao sofrerem qualquer tipo de pressão desse tipo, uma pressão confinante, existe uma tendência deles se organizarem na forma de áreas onde ele vai se concentrar por causa da pressão exercida. Então, eles vão se organizar e formar bandas, né, onde você vai ter, né, a presença de minerais, né, que ocorrem em determinadas faixas. Então, você vai ter a presença dos minerais orientados. Então, a tendência é da orientação mineral. Então, essa orientação mineral, os minerais ficam orientados em função da pressão exercida. Então, quando as folhinhas de mica elas estão aleatoriamente distribuídas, né, na rocha, se você aplica uma pressão, existe uma tendência delas se organizarem e ficarem todas na mesma direção. Então, basicamente é isso. O outro fator são os fluidos. Tá? Esses fluidos geralmente estão associados à água e o CO2. Tá? E a presença de minerais hidratados. E esse fluido ele pode acelerar ou retardar processos metamórficos. Então, a presença de fluidos, eles podem, né, alterar as reações químicas, a velocidade dessas reações químicas. Assim como o fator tempo também, né? O tempo também é um fator que vai ser importantíssimo no processo e o tempo ele é variável. Tá? Algumas reações
vão ser extremamente rápidas, assim como a maioria delas podem ser bastante lentas, né? Então, esses fatores aí são os fatores mais importantes no processo de formação das rochas metamórficas. Beleza? Esse resuminho é só para a gente fechar, né, o que a gente viu sobre os fatores determinantes do metamorfismo. Tá? Na próxima aula a gente continua ainda falando sobre processos metamórficos. Beleza? Até a próxima aula.